A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Neste quarto trimestre de 2024, nós estamos estudando aqui pela classe dos adultos a revista que tem como tema As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Lembrando aos irmãos que as duas lições anteriores estão postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada Promessas. Por quê? Nesta oportunidade estaremos estudando a lição de número 3. E esta lição de número 3 ela tem como tema As Promessas de Deus para a Igreja. Na segunda lição, a lição anterior, nós estudamos as promessas de Deus para Israel. Então, nesta oportunidade, estaremos estudando estas promessas infalíveis, essas promessas que não podem ser revogadas pela parte do nosso Deus para a igreja. Estaremos também, durante a lição de hoje, conceituando, definindo este termo igreja. Nós temos, irmãos, então, como texto áureo para a nossa lição de hoje, lá em Mateus capítulo 16, no verso 18, que diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ainda temos como verdade prática, as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo. Esses dias ouvi que lá na África, nossos missionários estão levando a palavra do Senhor e eles estão lá, a população, o povo, eles não creem que Jesus Cristo é o único caminho, Eles creem que ele é mais um caminho que leva à salvação, E estes ensinamentos, essas sofismas, essas doutrinas, esses ensinamentos errados, têm levado muita pessoa, à perdição. Então, que possamos, estar nos conscientizando de que só há um único e verdadeiro Deus. João capítulo 17, no verso 3. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Que possamos então, irmãos, estar defendendo a nossa fé neste sentido. Nós temos como leitura bíblica em classe para a nossa aula de hoje, Mateus capítulo 28, do verso 18 ao 20, também temos Marcos capítulo 16, do verso 15 ao 18, e também Atos dos Apóstolos capítulo 1, do verso 6 ao verso de número 8. Eu gostaria de estar aqui enfatizando com os irmãos então a leitura bíblica em classe, o primeiro Mateus capítulo 28. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Olha que promessa gloriosa para a nossa vida. Marcos capítulo 16, do verso 15 ao verso de número 18, estaremos lendo e enfatizando estes versículos, lá no decorrer da nossa lição de hoje. Diz assim, E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aqui no decorrer da lição de hoje, nós estaremos trazendo aqui os 4 pilares do cristianismo para a nossa vida. No decorrer desse capítulo 16, do verso 15 ao verso de número 18 aqui do evangelista Marcos. E aqui também, em Atos capítulo 1, do verso 6 ao verso 8, diz assim, Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra.
Amém? Então aqui nós fizemos a nossa leitura bíblica em classe. Esta lição de hoje, irmãos, ela tem 3 objetivos a apresentar agora. O primeiro, apresentar as promessas de Deus para a Igreja de Cristo. O segundo, pontuar o efeito das promessas divinas para a execução da grande comissão, que é a missão da igreja no mundo. E o terceiro objetivo, conscientizar acerca das condições para vivenciar tais promessas. Então nós temos como parte motivacional para a nossa lição de hoje que nós não podemos esquecer do preço que foi pago na cruz do Calvário para a nossa salvação, para nos garantir a vida eterna. Eu costumo dizer que nós temos hoje, pela graça, de graça a salvação, mas ela não foi de graça, foi pago um alto preço. Que preço? A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E ainda, irmão, tão pouco de nossa missão, esquecer, tão pouco de nossa missão enquanto nós estivermos aqui como embaixadores dessa igreja de Cristo, fazendo o quê? O ID, que nós estaremos estudando no decorrer da lição de hoje. Fazendo o quê? Fazendo a evangelização, fazendo o quê? Ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, caminhando para a introdução da nossa lição de hoje, nós temos aqui então que a Igreja de Cristo é portadora de promessas gloriosas de Deus, como nós acabamos de ler lá na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, nós lemos ali o versículo 2 e o versículo de número 4, ali na nossa verdade prática. Então aqui ainda nesse contexto aqui, nesta lição estaremos estudando a respeito da natureza das promessas divinas feitas para a igreja, as promessas propriamente ditas e as condições para viver essas promessas de Deus para ela. Então, nesta lição estaremos estudando 3 tópicos, e estes 3 tópicos eles vão tratar da natureza da promessa de Deus para a igreja. No segundo tópico, nós estaremos estudando as promessas de Deus para a igreja. No terceiro tópico, estaremos estudando as condições para viver as promessas de Deus. E cada tópico, irmãos, como os irmãos sabem, tem os seus subtópicos que serão aqui também estudados. Então, como primeiro tópico aqui, já trazendo também a palavra-chave da lição de hoje, que é igreja, nós estaremos estudando a natureza da promessa de Deus para a igreja. O primeiro subtópico, ele tem como tema as promessas de sinais sobrenaturais. Hein? Aqui, o Evangelho de Mateus, no capítulo 28, do verso 18 ao verso de número 20, ele revela o estabelecimento da grande comissão de Cristo para os seus discípulos. E quais são ali as 3 palavras que se resumem a esta grande comissão? O ide, verbo no imperativo, ensine, verbo no imperativo, e batize. E agora eu gostaria de trazer uma parte aqui também, trazendo esses verbos para o gerúndio, que é o quê? Continuar indo, continuar ensinando e continuar o quê? Batizando, ou seja, é uma ordem imperativa, mas que no gerúndio ela se transforma no quê? Numa sequência desta ordenança que Jesus Cristo ele deixou para nós. Ainda podemos estar trazendo aqui ainda que em Marcos, no capítulo 16, que nós lemos lá, eu falei que enfatizar os irmãos, nós temos esta promessa, os sinais que seguiriam estas promessas. Então, vamos lá entender estes sinais aqui que acompanhariam estas promessas. Lá no verso de número 15, diz assim: e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Olha o verso 16, quem crer e for batizado será salvo. Então, o primeiro pilar aqui nosso do cristianismo é salvação. Olha só ainda a sequência, mas quem não crer será condenado. O verso 17, ele traz assim, e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Ao segundo pilar, libertação para aqueles que estão aprisionados. Falarão novas línguas, ou seja, terceiro pilar, batismo no Espírito Santo. Verso 18, pegarão nas serpentes e se beberem coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Ou seja, quarto pilar, cura, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então nós temos 4 pilares aqui que seguirão aqueles que estão debaixo da graça e da ordenança do nosso Deus. Olha só, salvação, libertação,
falarão novas línguas, batismo no Espírito Santo, porque a evidência natural de falar do corpo, vamos dizer assim, de falar em línguas, de ser batizado com o Espírito Santo, melhor dizendo, é o falar em línguas, falarão novas línguas. E o quarto pilar, cura, amém? Então aqui nós podemos estar explanando este Marcos capítulo de número 16 aqui, que nos diz respeito a esses 4 pilares que acompanhariam a obra da grande comissão. Ainda podemos trazer aqui que ao proclamar a mensagem de arrependimento e salvação, devemos esperar que milagres em nome de Jesus aconteçam, como realidade de que o reino de Deus está agindo no mundo, conforme Lucas capítulo 9, no versículo de número 2, que vem dizendo: e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Podemos ainda trazer aqui, a respeito de arrependimento, uma ordenança também do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus capítulo 3, no verso de número 2, que vai dizer assim: e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Então aqui neste primeiro subtópico, podemos explanar os 4 pilares, que esta grande comissão, estes sinais que acompanhariam esta grande obra. O segundo subtópico, ele vem trazendo a promessa de revestimento de poder. Aqui, irmãos, nós podemos dizer que, com base na promessa de Cristo para seus discípulos, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a gente leu lá do verso 6 até o verso de número 8 na nossa leitura bíblica em classe, esta promessa Jesus, ele faz uma promessa de capacitação espiritual para proclamar o evangelho de Cristo, conforme o verso de número 8, que nós fizemos menção, que diz, recebereis a virtude do Espírito Santo, ou seja, uma capacitação espiritual para podermos estar fazendo a obra do Senhor. E ainda, é a promessa do batismo no Espírito Santo para capacitar o crente na transmissão das boas novas de salvação. Olha lá o primeiro pilar que nós trouxemos aqui, salvação. Ainda podemos trazer aqui que estamos diante de uma promessa de capacitação espiritual para evangelização, como eu disse aos irmãos lá no início da nossa aula, da nossa lição de hoje. E ainda, já lemos em Marcos capítulo 16, no verso de número 15, que faz parte aqui da nossa leitura bíblica em classe, uma ordenança do nosso Senhor: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ainda podemos trazer uma outra referência bíblica aos irmãos, lá em Salmo de número 3, no verso de número 8, onde a palavra do Senhor vai dizer: a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Hein? Então aqui nós vimos o quê? Que nós estamos diante de uma promessa, estamos diante de uma ordenança do nosso Deus, e estamos aqui fazendo o quê? Levando a evangelização. Por quê? Porque esta ainda é uma missão, enquanto nós estivermos aqui como embaixadores de Cristo, fazendo parte da sua igreja, do corpo de Cristo, como nós estaremos vendo aqui também no decorrer da lição de hoje, neste tópico aqui de número 3. Olha só o que vem trazendo: promessas espirituais para uma instituição espiritual. A igreja, ela foi instituída por Cristo, como nós lemos lá no nosso textuário: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha o que diz esse subtópico. A igreja foi forjada espiritualmente em Cristo, conforme nós já citamos a referência em Mateus capítulo 16, no verso de número 18. Ainda podemos trazer que a palavra grega para igreja aqui é eclésia, e esse termo eclésia, ele remonta a uma reunião de pessoas. Lembra lá que trouxe aos irmãos, ou que iríamos trazer a definição, o conceito sobre igreja? Então, igreja é um termo grego que significa eclésia, ou seja, eu mais você, nós somos igreja. E aí, uma reunião de pessoas chamadas do mundo para participarem ativamente do reino de Deus, ou seja, fomos tirados para fora para sermos embaixadores do reino do nosso Senhor. E isso só é possível pela poderosa obra do quê? Da morte salvífica do nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. Por isso a igreja é denominada no Novo Testamento, olha lá o que Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 1, no versículo de número 24: regozijo-me agora
no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Então, a igreja aqui ela é chamada no Novo Testamento de corpo de Cristo. Olha uma outra referência também do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 3, no versículo de número 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Então aqui também podemos dizer que a igreja, a eclésia, ela é o quê? Templo de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Ainda Paulo aos Efésios capítulo 5, do verso 25 ao verso de número 27, vem dizendo assim, ó: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, verso 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então aqui a igreja também é conhecida como o que? A noiva de Cristo. Amém? Então, como resumo para este primeiro tópico, que nós acabamos de estudar, nós temos o seguinte, ó: as promessas de Cristo para a sua igreja atuam no âmbito espiritual e material. Nós estudamos na lição anterior que as promessas elas não são só materialistas, mas têm um propósito espiritual. Amém? Então nós vamos caminhar agora para o tópico de número 2 da nossa lição, que vem dizendo: as promessas de Deus para a igreja, ou seja, para mim e para você. Aqui nós temos 3 subtópicos. O primeiro, ele tem como tema promessa de vida eterna. Então, podemos trazer aqui que o estabelecimento da grande comissão do nosso Senhor, como vimos em Mateus 28 e em Marcos 16, que destacamos ali os 4 pilares do cristianismo, nós constatamos que a primeira grande promessa da igreja é a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Quero novamente frisar aqui aos irmãos o que nós lemos lá em João, capítulo de número 17, no verso de número 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém, irmãos? Então, nós podemos trazer aqui ainda aos irmãos, neste contexto aqui, que essa promessa é para todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê. Ora, aquele que nele crê é salvo pelo Senhor, e o Senhor só é salvador daquele que aceita ele como Senhor de sua vida, e ele só é Senhor daquele que o aceita como Salvador. E, consequentemente, torna-se membro do corpo de Cristo. Olha um dos termos que nós estudamos para a igreja. A igreja do Deus vivo, desde o primeiro dia de seu arrependimento e fé. Arrependimento e fé. João capítulo 3, verso 16, conhecido como textuário da Bíblia, o versículo explica-se por si só. Olha o que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ainda João capítulo 5, no verso 24, olha o que vem dizendo: na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém, irmãos? Olha que promessa para a nossa vida. Caminhando agora para o nosso subtópico de número 2, temos o seguinte título: promessa de poder. Uma vez salvo em Cristo e membro de seu corpo, de acordo com o que lemos em Atos capítulo de número 1, lá na nossa leitura bíblica em classe, temos uma gloriosa promessa de poder do alto para sermos instrumentos vivos. Essa promessa foi feita em Atos, lá em Atos capítulo de número 1, verso 8. Porém, lá ela foi experimentada naquele tempo. Olha o que diz Atos capítulo 10, no verso de número 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra. Olha que confirmação naquela época ali mesmo. Porém, irmãos, nós temos que entender que ao longo da história da igreja tem sido confirmada novamente na vida de milhares de servos de Deus que experimentam o batismo no Espírito Santo todos os dias e recebem os dons espirituais preciosos
para fazer a obra de Deus com fé e ousadia. E o mesmo Deus que batizou ali, ele continua batizando hoje. E com que evidência? Com a evidência do falar em línguas. Por que que o mesmo Deus continua fazendo? Olha o que diz Hebreus capítulo 13, no verso de número 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. O nosso Deus, ele não muda, amém? Então, o que ele fez, ele continua fazendo, batizando milhares de pessoas, né, nos dias de hoje. Daí, irmãos, a importância de nós estarmos buscando o batismo no Espírito Santo, buscando os dons espirituais para a nossa vida. Por quê? Porque vamos trabalhar na obra com fé e ousadia. E sem fé é impossível agradar ao Senhor. E a palavra do Senhor também vem dizendo que os covardes, né, eles não herdariam o reino do céu. O terceiro subtópico, ele diz assim, a promessa da glorificação no nosso corpo. Aqui nós vamos entender que no mesmo corpo do texto bíblico em que se encontra a promessa do revestimento de poder, lá em Atos capítulo 1, também se encontra a promessa da vinda do Senhor. Olha o que diz Atos capítulo 1, no verso de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: os quais lhes disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Você pode glorificar a Deus por esta palavra. É uma promessa da volta do nosso Senhor. E nós estudamos na primeira lição que existem promessas condicionais e incondicionais. E esta aqui é uma promessa incondicional. Se você crê, Jesus vai voltar. E se você não crê, ele também vai voltar. Por quê? Jeremias capítulo 1 vai dizer que Deus, ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Então, se está na Bíblia, e a Bíblia é totalmente inspirada por Deus, olha o que acabamos de ler: há de vir assim como para o céu o viste ir. É uma promessa incondicional, ou seja, não depende do ser humano, não depende do tempo e não depende da circunstância. Ele prometeu que ele voltará para buscar a sua igreja, e isso é palavra do Senhor. Ainda podemos dizer que a palavra de Deus nos mostra que quando o nosso Senhor arrebatar a sua igreja, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos, lá em 1 João capítulo 3, no verso 2. Olha o que diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que há de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Assim, porque assim como o veremos. Ainda podemos trazer que quando o nosso corpo for glorificado, veremos a ele face a face. Onde está escrito isso? Lá em 1 Coríntios capítulo 13, no verso de número 12. Diz assim, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Amém? E ainda podemos trazer aqui, irmãos, que promessa gloriosa é essa? Gosto muito daquele texto que trouxe aos irmãos, lá em 1 Pedro, capítulo 2, no verso de número 4. Os irmãos podem estar consultando novamente, que nós já fizemos menção aqui. Então, o resumo deste tópico de número 2, ele vem dizendo: em Cristo, cada crente recebe a promessa de vida eterna, de revestimento de poder pelo batismo no Espírito Santo e de um corpo glorificado na volta do nosso Senhor. Olha que resumo profético para a nossa vida. Cada crente, irmão, em Cristo Jesus, ele recebe promessa da vida eterna, ele recebe revestimento de poder, pelo batismo no Espírito Santo, um dos pilares que nós estudamos do cristianismo. E ele recebe também o quê? A grande promessa que nós teremos o nosso corpo glorificado na volta do nosso Senhor. Amém? Caminhando agora para o tópico de número 3 e o encerramento, caminhando para a conclusão, o encerramento da nossa lição de hoje. Diz assim, o tema: condições para viver as promessas de Deus. 3 condições aqui no nosso estudo aqui dos subtópicos. A primeira, é preciso crer. A segunda, é preciso ser fiel. E a terceira, é preciso obedecer a Deus. Vamos lá então ao primeiro subtópico. Diz assim: é preciso crer. As Escrituras mostram que perseverar na fé em Deus é
condição indispensável de suas promessas, lá em Atos capítulo 2, no versículo de número 1. Eu gostaria de estar lendo aqui até o versículo de número 4, que diz assim, ó: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Um dos pilares que nós estudamos aqui também lá em Marcos capítulo 16. Ainda podemos trazer aqui irmãos, que a Bíblia mostra que Abraão recebeu uma promessa de que seria pai de uma grande nação. E lá no verso de número 6 do capítulo 15, vai dizer assim: ele creu, ele recebeu as promessas, mas olha o diferencial, ele creu. E lá no capítulo 12, no verso 1 até o verso de número 2, né, Deus ele chega para Abraão e diz assim, ó: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Olha o verso 4, lá de Gênesis capítulo 15, diz assim, ó: e eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro. Né, ele estava achando que era Eliezer. Deus falou para ele: não será, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Nós estudamos na lição passada que Isaac foi, né, o herdeiro da promessa, o filho ali da promessa. Ainda podemos trazer aqui, neste primeiro subtópico, que Abraão, ó, ele creu em Deus e perseverou na fé, e isso lhe foi imputado como justiça. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo de número 4, no verso de número 3. Ó. Diz assim a palavra: eis que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ainda podemos trazer aqui que é tempo, irmãos, nós hoje, vivendo como igreja, é tempo de confiarmos no Senhor e nos fortalecermos na força do seu poder. Você crê nesta palavra? É tempo, irmãos, de nós estarmos confiando no Senhor. Olha o que o salmista diz no Salmo 37, no verso de número 3, que gostaria de estar lendo aqui aos irmãos nesta oportunidade. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Confie no Senhor. Efésios ainda, capítulo de número 6, no verso de número 10, a respeito de nos fortalecermos no Senhor, olha o que diz Paulo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Então, o primeiro subtópico: é preciso crer. O segundo: é preciso ser fiel. E é preciso, né, que nós lembramos aos irmãos neste momento, mesmo se nós formos infiéis, ele continua sendo fiel. Amém? Então aqui ainda, ó, uma vez que cremos no Senhor, devemos nos apresentar a Ele de maneira fiel. Olha um texto, irmãos, lá de 2 Timóteo, capítulo 2, no verso 15, que um texto bem conhecido, mas olha o que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. Isso aqui não é só para obreiro, para diácono, para presbítero, para pastor, não. É para o corpo de Cristo, para aquele que faz parte da noiva do Cordeiro. Olha o que Paulo diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Olha aqui, que ensino do apóstolo Paulo para a nossa vida. Ainda podemos trazer aqui, ó, que não importa o tempo que passe, nos apresentaremos a Deus em fidelidade. Não importa o tempo que passe, temos que nos apresentar a Deus com fidelidade. Amém? Se Jesus Cristo voltar hoje, estamos sendo fiéis para estarmos com Ele em glória,
estamos obedecendo. Eu acho interessante, vou puxar até um ganchinho aqui aos irmãos, da lição de número 4, né? Que nós estaremos estudando, e diz assim, João capítulo 14, no verso de número 15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos, ou seja, aquele que ama a Jesus Cristo, cumpre os seus mandamentos. Ainda podemos trazer como exemplo a vida de Jó, que continuou sendo fiel, mesmo diante de todas aquelas circunstâncias. Jó capítulo 1, verso 21 diz assim, e disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha aqui, mesmo na dificuldade, Jó permaneceu fiel. Ainda podemos trazer o exemplo de Daniel, né? Olha só ali em Daniel capítulo 6, do verso 9 ao verso de número 10, quando ele foi jogado na cova dos leões. Ó. Por esta razão o rei Dário assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, mesmo diante daquele decreto do rei que deveria adorar ali a estátua ali, etc., os irmãos conhecem a história, ele se manteve fiel ao Senhor. Amém? Ainda, irmãos, tomemos as palavras de Jesus, onde Apocalipse capítulo 2, no verso de número 10, a parte B, que vem dizendo que ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Este terceiro subtópico, ele diz assim, é preciso obedecer a Deus. Então, estudamos sobre é preciso crer, é preciso ser fiel e agora é preciso obedecer a Deus. Obedecer é a condição para que Deus cumpra suas promessas na vida de alguém ou de um povo, bem como de sua igreja. A ordem, irmãos, ela era clara aos discípulos. Ali em Lucas capítulo 24, no verso de número 49, nós podemos estar lendo: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então aqui, a ordem aos discípulos, ela era clara, mas esta ordenança continua sendo para os nossos dias de hoje. Fique debaixo da graça do Senhor, na dispensação da sua vontade, porque do alto nós seremos revestidos pelo poder de Deus. Você crê nessa palavra e pode glorificar o nome do Senhor? Então, há tanto valor para Deus na obediência que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que oferecer sacrifícios. Olha lá em 1 Samuel capítulo 15, no verso de número 22. Olha o que diz. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Então Deus tem tanto valor, né? Há tanto valor nesta palavra de obedecer, que o que causou a queda do homem no jardim do Éden? A desobediência. Tudo que Deus queria ali era o quê? Era que aquele primeiro casal obedecesse a sua palavra. Mas gosto de dizer, Deus não foi, nunca será pego de surpresa. Deus já tinha ali um plano para a minha vida e para a sua vida. Deus fez o plano, Jesus Cristo executou o plano e o Espírito Santo continua convencendo e revestindo, nos deste plano. Que plano? Plano da salvação. Olha lá os 4 pilares, gostaria de trazer aos irmãos. Plano da salvação, plano da libertação, plano do revestimento, do batismo do Espírito Santo e também o que? O último pilar, cura. Nós, em nome de Jesus, temos o poder para impormos a nossa mão, sermos usados por Deus e liberar também a cura. Amém? Podemos ainda trazer aqui, irmãos, para fechar esse terceiro subtópico, assim é tempo de estar na presença de Deus, em santa obediência a Ele. Atos capítulo 3, do verso de número 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Olha que forte
da parte do nosso Deus. Temos como resumo, então, deste tópico, né, que nós acabamos de estudar aqui, o tópico de número 3, diz assim, ó, segundo as Sagradas Escrituras, ou seja, nós estudamos as nossas lições pautadas na palavra do Senhor. É necessário para a igreja fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fidelidade da nossa parte sermos fiéis ao Senhor, porque fiel é o que nos prometeu. Mas, mesmo quando, irmãos, na dificuldade, nas angústias, nós somos infiéis, Ele continua sendo fiel. E olha o terceiro ponto, e obediência para viver em plenitude as promessas de Deus. Caminhando agora para a conclusão da nossa lição de hoje, as promessas de Deus para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são de grande valor espiritual. Volto a frisar, se você não deu uma lidinha, dá uma lidinha lá, segunda carta de Pedro, capítulo 1, no versículo 2 e o versículo de número 4. Ainda podemos trazer, como igreja, estamos integrados como membros deste corpo espiritual, ou seja, somos corpo de Cristo, como nós estudamos na lição de hoje. Por meio de Cristo, as promessas do Senhor são gloriosas para todos os que fazem parte da igreja. Nele, viveremos as promessas da vida eterna, de poder e de glorificação final do nosso corpo. Aqui, vamos concluir dizendo que os planos de Deus para a sua igreja, como eu já comentei no início da aula, são infalíveis. Olha o que diz o profeta Isaías, em Isaías 43, no verso 13, ali no finalzinho do versículo. Operando eu, quem impedirá? Né? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, continue abençoando a sua família, continue abençoando o seu trabalho e continue abençoando o seu ministério em nome de Jesus. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 4, onde nós continuaremos falando sobre esse termo promessa e obediência. Amém?